Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Quem está hoje aqui com vocês está o professor Inácio. E pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade, à nossa abordagem do conteúdo de equações, que foi o conteúdo que a gente começou na semana passada, falando a respeito da igualdade, das propriedades da igualdade, reflexiva, simétrica, transitiva, e também a como reconhecer uma equação, o que é uma equação, que é uma igualdade, que tem pelo menos um termo desconhecido, que a gente chama de incógnita, e vimos também que o primeiro, o lado esquerdo da igualdade a gente chama de primeiro membro, e o lado direito da igualdade a gente chama de segundo membro. Ou seja, o que a gente viu até agora da parte de equações foi basicamente como entender se uma relação é uma equação ou não, e alguns nomes que a gente vai usar daqui para frente. Tá? A partir desse vídeo, pessoal, a gente vai começar a falar da parte mais prática da equação mesmo, que é a parte de resolução, como resolver, como encontrar a solução de uma equação. E a gente vai começar isso aos poucos, claro, devagar. Vamos começar nesse vídeo, falando de duas coisinhas. Falando de o que é o conjunto universo de uma equação. Vamos falar brevemente sobre isso e vamos começar a falar basicamente do que eu falei agora há pouco, que vamos começar a falar da solução de uma equação, como resolver uma equação, que vocês vão ver com mais detalhes nos próximos vídeos, tá bom? Então, galera, começando aqui, a gente vai analisar essa situação que ele propõe como se fosse uma gincana escolar, tá? Então, abram o livro de vocês na página 142, que é a página depois da nossa última atividade, e vamos analisar essa primeira situaçãozinha aqui, tá? Então, a gente tem que a escola organiza gincanas semanais entre os estudantes, foram apresentadas duas questões e tem um tempo máximo para responder. Beleza, só que aqui para nós a gente vai dar atenção a esse tempo, a gente quer entender o que é que a gente está falando. Então, galera, nessa primeira situação a gente tem o seguinte, a primeira pergunta é, qual é o número cujo triplo, 3 vezes esse número, mais 6 dá 21? Aí tem um quadro de respostas, A resposta pode ser 1, pode ser 8, pode ser 5, 9, 2, 4, 10 ou 3. Ou seja, a pergunta ela não foi solta, ela não foi aberta. Ela fez uma pergunta para os alunos e deu-se também possibilidades de resposta. Quando você tem, pessoal, possibilidade de resposta, quando você tem alternativas, é claro que você não vai colocar como resposta uma coisa que não está nas alternativas. Por exemplo, digamos que vai lá na frente para o aluno responder essa pergunta e ele diz que a resposta é 7. Mas aí o cara vai olhar, não tem nem 7 aqui, então é claro que ele já errou. Porque dentre as opções que me foram dadas, o 7 não está lá dentro. Então isso aqui, prestem bem atenção nisso, porque isso aqui já é a ideia de conjunto universo, tá? Que a gente vai falar. Então a gente sabe o seguinte, a solução, a resposta para essa pergunta está em um desses números aqui. Então a gente pode testar, por exemplo, vamos testar. Qual é o número cujo triplo mais 6 dá 21? A gente pode transformar, como a gente viu nas aulas passadas e também nas questões anteriores, da semana passada. A gente pode transformar esse enunciado numa equação. Como seria essa equação? O triplo de um número, ou seja, a gente pode 3 vezes um número, mais 6. Ou seja, como é que ficaria então? O triplo, 3 vezes, um número, a gente pode chamar esse número de x, então 3 vezes x, somado com 6, dá 21, ou seja, é igual a 21. Ou seja, a gente pegou o enunciado escrito e transformamos em linguagem matemática. E aí a resposta é uma dessas 8 aí, de 1, 8, 5, 9, 2, 4, 10 ou 3. Então, o que seria interessante fazer nesse tipo de questão? A gente pode testar, vamos testar os itens até a gente encontrar aquele que satisfaz a igualdade, aquele que dá igual a 21. Então vamos testar aqui, por exemplo, o 1. Se eu testar o 1, vai ficar 3 vezes 1 mais 6, Eu quero que isso aqui dê 21. Será que dá 21? Não dá, Observe. 3 vezes 1, aqui, pessoal, cuidado, tá? Primeiro a multiplicação, depois a soma, Então 3 vezes 1 dá 3, mais 6, que já tinha lá, dá 9. 9 é diferente de 21, então isso aqui não é solução, tá bom? O 1 não é solução, Testando aqui um próximo, o 8, por exemplo. Se eu colocar então 3 vezes o 8 e somar o resultado com 6, isso aqui vai dar quanto? De novo, multiplicação primeiro. 3 vezes 8 dá 24,
mais 6 vai dar 30. Assim, então, não deu 21. Então, de novo, o 8, né, também não é solução para x, assim como o 1 também não era. Tá bom? Vamos testar aqui mais um número, né? Qual o próximo número? O número 5. Será que se eu multiplicar o 5 por 3 e somar o resultado com 6, dá 21? É isso que eu quero saber. 3 vezes 5, né, dá 15. E 15 mais 6, pessoal, olha que legal, dá 21. Né? Então, realmente, a gente encontrou a nossa resposta aqui. Né? Qual é a resposta da pergunta? 21? Não, a resposta da pergunta é 5, né? Porque ele quer saber qual o número. O número eu chamei de x, né? Então, o número que eu coloco no lugar do x, de modo que o triplo, né, mais 6 dê 21, é o 5. Ok? Então, a gente volta lá no problema, né? E vemos aqui que o 5 é a nossa resposta. Deu para entender? Então, a gente tem um limite, né? A gente tem um universo para as respostas. Qualquer coisa fora desse universo, eu já sei que não vai ser resposta. Certo? O problema, basicamente, né? Então, eu sei que a minha resposta ela está aí dentro. Tá bom? Nessa mesma linha, né, a gente tem outro exemplo aqui, 2. Aí eu deixo para vocês tentarem fazer em casa, tá? Porque segue a mesma linha de raciocínio, né? Você tem um universo aqui para testar. E aí você vai testar se dentro do problema qual é o número que satisfaz, né? Qual é o número que dá 20, metade mais o dobro, né, dá 20. Tudo bem? A gente vai analisar, pessoal, agora essa situação aqui. Qual dos elementos, né, do conjunto A, quem é o conjunto A? É o conjunto, né, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade, né, a equação x mais 2 igual a 6. Ou seja, né, ele deu, né, para a gente possibilidades, né, de valores que a gente pode colocar no lugar da letra x. Quais são essas possibilidades? Os elementos do conjunto A. Quem são? 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ou seja, né, eu não vou colocar no lugar do x um 7, um 8, um 10, né, porque esses números não fazem parte do conjunto A. Tá? Então, se a gente testar, né, tem aqui os exemplos, né? Ele colocou aqui para a gente, né? Vamos fazer aqui alguns, né? A equação dessa próxima situação é x, né, mais 2 igual a 6, né? Assim, ficou bem esquisito, igual a 6, tudo bem? Aí a gente tem as possibilidades, né? 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Se a gente colocar no lugar do x, né, um 0, se a gente colocar 0 no lugar do x, né, 0 mais 2 dá 2, né? E 2 é diferente de 6, né? Isso aqui não é verdade. Então, o 0 não é solução dessa equação. Se eu colocar o 1, né, 1 mais 2 vai dar 3, né? E 3 também é diferente de 6, né? Ou seja, o 1 e o 0 não são soluções. Aí você vai testando, né? O 2, o 3. Quando você chegar, né, lá no 4, você vai ver, né, que 4 mais 2 dá 6, né? Pela propriedade, né, reflexiva, o 6 é igual ao 6, né? Ou seja, quem é a solução dessa equação aqui, né? A solução dessa equação é 4, porque ele é o número que eu coloco no lugar do x e satisfaz a igualdade, né? Se eu colocar o 4 aqui, 4 mais 2 dá igual a 6. Se eu colocar um número diferente de 4, né, dentro desse conjunto que ele me deu, do 0 ao 5, todas as respostas são números diferentes de 6, certo? Então a única solução aí vai ser o elemento 4. Então a gente volta para cá para o problema, né, para o nosso livro, e a gente vai analisar essas duas expressões aqui. Ó. O conjunto A, né, que ele deu para a gente, formado por todos os elementos que a incógnita x pode assumir, certo? Vou colocar aqui grifado para vocês, é chamado de conjunto universo. Ou seja, o que é um universo, pessoal, de uma equação? O universo de uma equação, né, são todos os valores que você pode colocar no lugar da letra daquela equação, no lugar da incógnita, certo? Eu posso colocar o 2. O 2 está no universo? Tá, então eu posso colocar o 2, certo? Eu posso colocar o menos 5. O menos 5 está nesse universo? Não, não está. O meu universo é todo positivo. Então não posso colocar o menos 5 lá no lugar da letra. Deu para entender?
Então o universo, né, corresponde a todos os possíveis valores, né, que serão que você vai testar, né, no lugar da letra. Dentro desse universo, né, pode ter uma solução, e a gente vai ver lá embaixo, tá, que pode também não ter solução. E o que é a solução, né? A gente viu aqui embaixo. O que é, né, a solução, ou também, né, que a gente chama de raiz da equação. É o valor que dentro daquele universo, né, satisfez a igualdade, né? A igualdade ela foi verdadeira. Nesse problema que a gente viu agora, por exemplo, qual foi, né, dentre esses 6 números, de 0 a 5, qual foi o único que satisfez a igualdade, né, que a igualdade foi verdadeira? Foi o número 4. Então, por isso, né, que a gente diz que nessa equação, né, com esse universo, o 4 ele é solução da equação, ou então ele é raiz da equação. Cuidado para não confundir, tá, a palavra raiz aqui associada à solução de uma equação com a ideia de raiz quadrada, né, que não tem nada a ver aqui. A raiz quadrada, né, ela é uma relação de potência, né, a gente quer saber uma potência. Aqui não, aqui a gente quer saber qual é o número que torna a igualdade verdadeira, certo? Qual é a solução, tá? Então a gente tem aqui, né, mais 2 exemplos, o 3, o 2, né, o exemplo 2 e o exemplo 3, né, para ajudar você a entender o que é o conjunto universo, né, e como achar dentro desse universo a chamada solução, né? Na questão no exemplo 2, por exemplo, o universo são todos os números naturais, ou seja, né, a gente tem um universo infinito. Quer dizer então que eu vou testar todos os infinitos números? Não, em algum momento você vai perceber que nenhum dos outros é solução. Tá? Por exemplo, aqui nesse exemplo 2, você vai ver que o único número que satisfaz a igualdade é o 5. Nenhum número menor que o 5 dá certo, nenhum número maior que o 5 também vai dar certo. Então só o 5, tá certo? Aqui no exemplo 3, o nosso universo já é um pouco mais extenso, né? Que são exatamente os números inteiros, ou seja, né, os números positivos, os naturais, acrescido, né, dos números negativos, o menos 1, menos 2, menos 3. E aí você vai analisar, né, vai ler mais com calma aí no seu livro em casa e vai ver que o único número que você inteiro, né, que você pode colocar no lugar da letra Y aqui é o número menos 6, tá certo? Ou seja, quem é a solução da equação do exemplo 3? A solução dessa equação aqui, né, é o número menos 6, tá certo? O universo é todos os números inteiros, só que dentro desses números inteiros só tem uma solução, o menos 6, para a questão 3, tá? Aqui, pessoal, esse exemplo 4, tá, eu quero comentar com mais calma para vocês. Qual é o conjunto solução, né? Ou seja, quem são as soluções da equação x menos meio igual a 0, sendo o universo, né? O universo ele chamou aqui da letrinha U, né? Z. Quem é Z, né? Z são os números inteiros, né? Assim? Ou seja, quem é o número inteiro que eu tiro dele, né, meio e dá 0? Aí você pensa um pouquinho, não, nenhum número inteiro, se eu tirar meio, fica 0. Né? Porque se eu tiro meio de 1, fica meio. E se eu tiro meio de 2, vai ficar, né, 3, vai ficar 3 meios. E aí você vai fazendo as continhas, né? E aí você vai perceber que o único número, né, que você pode tirar meio e ficar 0 é o próprio meio. Né? Qual é o número que eu tiro de um número e dá 0? Ele mesmo. Né? Então, se eu estou tirando um meio, né, de alguma coisa, que ele chamou aqui de x, essa alguma coisa só pode ser o próprio 1 meio, né? A própria fração 1 meio. Porque 1 meio, né, menos 1 meio vai dar 0. Certo? Então, vai satisfazer a igualdade. Só que eu vou escrever isso aqui para vocês, tá? Só que, pessoal, né? Ou seja, né, eu quero saber qual é o número, né, que eu tiro dele meio, é assim? Não do número, né, mas exatamente meio. E fica 0. Né? Então você pode testar isso aí para vários números se você quiser. Para 1, para 2, para 3, para números negativos também. Só que você vai perceber o seguinte, a única maneira de eu tirar um meio, né, de alguma coisa e dar 0 é se aqui for também um meio, né? Porque eu tiro a mesma quantidade que eu tinha e aí automaticamente eu fico com 0, certo? Então, essa equação, né, essa equação aqui, ela tem solução. Quem é a solução dela? Meio.
Você coloca um meio no lugar do x e realmente você encontra como resposta 0. Só que se você voltar no problema, né, lá no problema ele queria que você observasse só dentro dos números inteiros, né, só dentro do z. E no conjunto dos números inteiros não tem a fração 1 sobre 2, né, porque a fração 1 sobre 2 é quebrado, um número quebrado. Certo? Então o que você diz é que nesse universo, né, nesse conjunto universo aí, essa equação, né, essa equação aqui, né, essa equação não tem solução, né, ou seja, ela não tem solução. Ela não tem raiz, vamos escrever já a palavra raiz, né? Ela não tem raiz em... Ela não tem raiz em z. Né? Quem é o z, né? Os z são os inteiros. Lembra? Que a gente viu, né, lá no comecinho das aulas, né? Os números inteiros, né? Os números racionais. Tudo bem? Então, por mais que essa equação, né, ela tenha um número, né, que satisfaça a igualdade, esse número não está dentro desse universo aqui, dos números inteiros. Né? Então, ela não tem solução nesse universo. Professor, e se eu dissesse, né, que o universo dessa equação são os números racionais, né, que pegam os inteiros, as frações e os decimais? Aí sim. Aí existiria, né, um número racional, né, que é o conjuntozinho Q, né? Lembra? A gente viu, né? Que satisfaz a equação. Quem é esse número racional? Olha, é a fração 1 sobre 2. Beleza? Então, né, dentro desse novo conjunto aqui, teria uma solução. Só que no que ele me deu, não tem solução, né? Porque os números que ele me deu são todos inteiros. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a ideia, né, de conjunto universo e de solução dentro do conjunto universo. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora é aprender uma técnica muito boa, pessoal, para você, né, testar na hora das suas resoluções, que é como verificar se o número é ou não solução de uma equação. Tudo bem? A gente vai pegar como exemplo aqui, né, o exemplo que ele deu numerado aqui com 1. Para, pessoal, verificar se, tá? Você vai verificar se é. Pode ser, pode não ser, né? Você vai seguir sempre 2 passos. Sempre. Quais são esses 2 passos? Você vai substituir a incógnita, né, a letra, pelo número que você quer testar. Então você vai ter uma equação. Dentro dessa equação, né, você tem uma letra, né, assim? Então você vai tirar essa letra e vai trocar pelo número que você quer testar. Aí você faz isso, né? Substituiu. Tudo bem? Aí na hora que você substitui, você calcula separadamente, né, o valor em cada lado da equação, né? Porque a letra pode aparecer aqui e pode aparecer aqui também. Certo? Então você vai calcular o valor do primeiro membro e vai calcular o valor do segundo membro. Certo? Depois que você trocou a letra pelo número, né? Você vai encontrar 2 números em cada lado. Se no final, né, o que você encontrou no primeiro membro for igual ao que você tem no segundo membro, então você diz que o número que você testou é sim solução da equação. Certo? Se você encontra, né, coisas diferentes do primeiro membro para o segundo membro, né, então você diz que o número que você testou não é solução. Tudo bem? Então a gente vai fazer esses 2 processos aqui. Eu vou pegar aqui como exemplo, né, para vocês o primeiro, tá? Que é o seguinte: verifique, né, se o número menos 6 é raiz da equação. Quem é a equação? 3x menos 5 igual a 2x mais 7. Tudo bem? Então vamos pegar aqui, né, passar mais uma página. A nossa equação é 3x menos 5, né? Tem que ser igual a 5x mais 7. Tudo certo? Ou seja, né, o que essa equação está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte: eu quero um número que eu multiplique por 3 e tire 5. E a mesma coisa de eu multiplicar esse número por 5, né, e somar 7. Aí o que a questão quer saber é: será que esse número é o menos 6? Certo? Quando você está testando é isso. Você está querendo perguntar se esse número x é o menos 6. Então vamos testar. O que é testar? Né? Substituir. Como é que vai ficar no primeiro membro? No primeiro membro vai ficar 3, né? Aí o 3 multiplica o x.
ou seja, 3 vezes o valor que eu quero testar. Quem é o valor que eu quero testar? Menos 6. Então eu coloco o parênteses, né? Só para separar aqui o menos do vezes. Tudo bem? O resto, né, fica menos 5. Esse é o primeiro membro. Calma aí, tá? Agora vamos lá para o segundo membro, né? No segundo membro a gente tem 5 que multiplica o x. Quem é o valor que eu quero testar para x? Menos 6. Então, de novo, né? Vezes, abre o parênteses, menos 6. E o resto? Mais 7. Aí a minha pergunta é, né? Será que isso aqui é igual a isso? Ou seja, né, será que o que tem no primeiro membro, o que vai ficar no primeiro membro, é igual ao que vai ficar no segundo membro? Só tem uma maneira de você saber, né? É só responder os dois membros, como a gente falou, né, separadamente. Então vamos fazer primeiro o primeiro membro, né? O primeiro membro ficou lá, né? Só você voltar aqui e vai dar 3 vezes, né? Vezes menos 6, menos 5, não era assim? Só voltar aqui. Isso, menos 5. Como é que vai ficar então, né? A gente tem, pessoal, aqui uma multiplicação, né? Uma multiplicação é 3 vezes esse número negativo, menos 5, certo? Então, primeiro tem que fazer a multiplicação. Mais, né? Como é que eu faço o jogo de sinais, né? O mais com menos, né? O mais do 3 com menos do 6 vai ficar menos, né? Agora eu multiplico 3 vezes 6 vai dar 18, certo? Menos, eu repito, né? Menos 5. Aí agora a gente resolve nessa subtraçãozinha aqui. Na verdade são duas, né? O menos 18 menos 5. Como os sinais são iguais, então a gente tem que lembrar lá das primeiras aulas de números inteiros, né? A regra dos sinais. Se eu tenho dois números, né, com os sinais iguais, eu vou repetir esse sinal, que é de menos, e vou somar. 18 mais 5 dá 23, ok? Bem, pessoal, agora, né, a gente faz a mesma coisa para o segundo membro, né? O primeiro membro, vamos só gravar aqui, né? No primeiro membro a gente obteve menos 23, tá? É importante a gente não cometer nenhum erro, né, na hora de resolver, porque esses erros podem levar, né, no caso, vão levar a respostas diferentes, tá bom? Então resolva bem direitinho. No segundo membro a gente tem 5 vezes menos 6 mais 7. Então vamos lá. 5, né? 5 vezes menos 6, o resultado somado com 7. Vamos ver, né, se a gente chega na mesma resposta. Então vamos lá, de novo. Eu tenho uma multiplicação, né, e uma soma. Então vou fazer primeiro a multiplicação. Mais uma vez, né, a gente tem uma multiplicação envolvendo, né, números que têm sinais. Então eu preciso, né, respeitar esses sinais. Como é que a gente faz? Já que é uma multiplicação, né, eu vou jogar com os sinais. O 5, né, positivo, porque não tinha sinal. Então é mais com menos, né? Isso vai dar menos. Aí 5 vezes 6, né, vai dar 30. Então vai ficar menos 30, né? E eu repito o mais 7. Agora eu tenho, né, somente dois numerozinhos aí. Menos 30 mais 7. Que é que a gente usa, né? Regra dos sinais. Que é que a regra diz? A regra diz se dois números, né, têm sinais diferentes, você vai repetir o sinal daquele que for maior em módulo, né, aquele que tiver um número maior, que no caso é o 30, né, o seu sinal é negativo, então eu repito o menos, e aí você subtrai os números, né, 30 menos o 7, então vai dar 23. E aí você observa, né, que legal, né, deu a mesma resposta dos dois lados, né? Realmente a igualdade ela foi respeitada, né? Ela foi satisfeita. O que você encontra no primeiro membro é igual ao que você encontra no segundo membro. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que o número que você testou, né, que foi no caso o menos 6, isso quer dizer, né, a conclusão é o que? A conclusão dessa substituição, né, é que o menos 6 é solução, tá? Solução, ou então, né, como a gente viu, raiz, né? Tudo bem? Ou seja, né, naquela equação, se você trocar o x pelo menos 6, a igualdade ela se mantém, tudo bem? Ou seja, né, o menos 6 ele faz parte do conjunto solução dessa equação, tudo bem? Tá? Então, essa é a maneira de você testar
a resolução. Então, aqui na questão, né, tem um exemplo 2, mas vamos fazer um exemplo, né, de um pouco mais diferente para sair um pouco aqui do livro, tá? Será, pessoal, né, que o 3 é solução da equação, né, x mais 1 igual a 5? É uma pergunta. 3 é solução, né, dessa equação, x mais 1 igual a 5? Ou seja, se eu substituir, né, se eu tirar o x e colocar no lugar dele um 3, a igualdade ela vai ser satisfeita? Vamos verificar, né? Então, se eu trocar o x por um 3, fica então 3 mais 1, né? E do outro lado, né, fica só o 5, né? Porque aqui não tem x, né? Então, eu repito só o segundo membro, né? Vamos trocar a cúpula diferencial. Então, vou só repetir o segundo membro. Aí a pergunta, né, foi aquela mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Será que isso aqui é igual? Será que é igual? Vamos olhar, né? 3 mais 1. Vamos passar aqui a página. 3 mais 1, pessoal, né, no primeiro membro, a gente obtém 4, né? Então, 3 mais 1 dá 4. Só que o que a gente tem, né, no segundo membro é 5. Ou seja, né, a gente conclui que são números diferentes, correto? Qual é a conclusão, né? A conclusão é que 3, né, 3 não é solução. Certo? Porque você trocou, né, o lugar a letra, né, a incógnita pelo número 3 e verificou que a igualdade ela não ficava satisfeita, né? Você encontrava números diferentes dos dois lados, né? Para a igualdade ser satisfeita, você tem que encontrar o mesmo número, né, igual, né, a igualdade, certo? Então, pessoal, é isso, né, que a gente tem por esse vídeo. É você entender a ideia de conjunto universo, né, de uma equação, que são todos os números que você pode, né, testar. Dentro dele, né, vai estar o número ou não, né, como a gente viu em alguns exemplos. E, né, como a gente pode testar, né, se o número é ou não solução de uma equação. Ou seja, né, se eu te der um universo, o que é que você deve fazer para cada número, né, para verificar se eles são soluções? O que é que a gente deve fazer? Pegar esse número, tirar a letra, colocar esse número, né, e verificar se os dois membros, né, no final dão igualzinho, né? Se der igualzinho, beleza, o número é solução. Se não der igual, né, se der alguma diferença, aí você conclui que o número não é solução, ok? Então eu espero que tenham assistido, tá? Espero que tenham gostado da aula. Reitero, né, que vocês assistam mais de uma vez para entender melhor e não deixem, né, de acompanhar com o seu material, ok? Um abraço e até a próxima aula.